exclusivo. 2 suspeitos de assalto que estavam sendo apresentados para a imprensa em Carmo do Cajuru, no centro-oeste do estado, simplesmente conseguiram fugir da delegacia. A dupla apontada como responsável por cometer arrastões saiu pela porta da frente. Os 2 homens que aparecem correndo fugiram da delegacia de Carmo do Cajuru. Eles entram para o meio deste matagal e depois não são mais vistos. Os policiais civis perseguiram os fugitivos e fizeram buscas perto do local, mas não conseguiram alcançá-los. Os foragidos tiraram os uniformes do presídio, que foram abandonados dentro deste ribeirão. A polícia militar ajudou nas buscas na mata para onde os presos fugiram, mas eles não foram encontrados. Eu estava trabalhando aqui na praça, quando eu assustei, eles passou correndo. Os 2 correndo. Aí a polícia foi atrás. Você nunca tinha visto uma cena dessa? Nunca tinha visto, primeira vez. Nossa, assustei demais. Os fugitivos tinham acabado de ser apresentados para a imprensa aqui na delegacia de Carmo do Cajuru. Eles são suspeitos de vários assaltos na cidade. A dupla fugiu pela porta da frente da delegacia. Segundo a assessoria da Polícia Civil, foi aberta uma sindicância para apurar como os presos conseguiram fugir. Bruno Valdinei Elias, de 25 anos, e Jefferson William Elias, de 21, são suspeitos de fazer arrastões na cidade. Os 2 são provenientes da cidade de Vinópolis, da região ali do bairro Mangabeiras, e estão envolvidos aí com vários assaltos aqui na cidade. São pelo menos até agora 7 assaltos já apurados, dos quais dos 7 são 21 vítimas. O modo de agir deles era bem específico. Eles esperavam o horário que pessoas estavam indo para pontos de ônibus para praticar furtos de carteiras, celulares, pequenas coisas. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu ao Supremo Tribunal Federal a anulação da decisão que libertou o goleiro Bruno Fernandes, condenado pela morte da ex-amante Elisa Samúdio. O procurador pediu que os ministros rejeitem o habeas corpus, que está para ser julgado na semana que vem. Ele pode garantir a liberdade do goleiro. O atleta foi solto há quase 2 meses para aguardar o julgamento do recurso contra a condenação pela morte de Elisa. Hoje, Bruno Fernandes é goleiro do Boa Esporte de Varginha e a defesa dele informou que o jogador não criou tumulto nem colocou em risco a ordem pública e que começou a trabalhar imediatamente depois de ser solto. Olha só a audácia de ladrões no bairro Dona Clara, região da Pampulha, em BH. Eles invadiram uma agência de carros e levaram 6 veículos durante a madrugada. Um suspeito foi preso depois de se envolver em um acidente com uma moto furtada da empresa. Os criminosos cortaram a cerca de segurança, pularam a grade e arrebentaram os cadeados da porta de acesso. Eles tiveram o cuidado de retirar as câmeras do circuito de segurança e cortaram também a fiação do alarme. E em seguida começaram a arrombar portas aqui. Arrombaram portas dos escritórios, entraram, fizeram uma bagunça aqui dentro. Eles vasculharam o local à procura provavelmente de objetos de valor, de dinheiro que não havia aqui. Vários notebooks eles levaram. Por sorte do proprietário não havia dinheiro, por sorte ou por uma característica aí da empresa de não deixar dinheiro no local. O sócio da empresa recebeu a notícia do arrombamento por telefone. Segundo ele, 6 veículos foram levados. Mas eu acho muito triste a gente trabalhar a vida toda e a pessoa vir numa noite e acabar com a vida. Um dos suspeitos de envolvimento no roubo à agência de carros foi preso pela Guarda Municipal na Avenida Antônio Carlos depois de se envolver no acidente. Ele pilotava a moto BMW 1200 que foi roubada exatamente dessa agência. Ele relatou para a gente que havia comprado essa moto na Praça do Papa por cerca de R$500. Logicamente nós não acreditamos, nós começamos a perguntar, de onde que ele teria tirado essa moto. Aí ele falou com a gente que ele clonaria a moto. Rainer Aparecido Drummond, de 20 anos, foi levado para a UPA Noroeste porque machucou o joelho. Em seguida, ele foi levado para o Detran. O homem de 20 anos tem passagem por receptação e furto. Os outros 5 veículos e os suspeitos ainda não foram localizados. Além de carros, os celulares são outro alvo preferido dos ladrões. Em Juiz de Fora, um rapaz foi preso por assaltar estudantes na porta de uma escola.
Matheus estava indo para a aula quando foi assaltado perto do ponto de ônibus no bairro Marumbi. O jovem teve o celular roubado por um rapaz em uma moto. Segundo a polícia, o celular de Matheus foi encontrado com Igor Maximiano Tavares, de 20 anos. O rapaz foi abordado chegando em casa no bairro Santa Rita. Ele estava com o celular na mão, que ele não conseguia desbloquear. Então a gente indagou sobre quem seria esse aparelho. Ele disse que seria do irmão dele. Aí conseguimos verificar que ainda haviam 2 chips de celular, colocamos os nossos aparelhos aí particulares, conseguimos localizar o nome de mãe e com isso ligamos para a genitora do menor que havia sido subtraído mais cedo. A polícia militar identificou outras vítimas desse mesmo rapaz. Segundo os policiais, o jovem estava assaltando estudantes no horário da entrada da escola. O suspeito chegava de moto, fingia estar armado e exigia os celulares das vítimas. Na semana passada, o filho de Cláudio teve o celular roubado na porta da escola onde estuda, no bairro Progresso. O indivíduo abordou ele, mencionou e mandou ele passar o celular. O meu filho ficou com medo, passou o celular para ele, ele desceu com a moto e foi embora. A moto era a mesma, o capacete o mesmo e com a mesma roupa. A polícia de Divinópolis tenta resolver um mistério. 5 quilos de cocaína foram apreendidos em um bairro da cidade. Ninguém responsável pela droga foi preso. Os 5 quilos de cocaína estavam nesta sacola. A droga foi apreendida pela polícia durante patrulhamento no bairro Maria Helena. Quando os policiais chegaram, visualizaram um indivíduo numa motocicleta fazendo a entrega de uma mochila de cor preto para um cidadão que estava no passeio. Assim que eles avistaram os agentes, a motocicleta saiu, fugiu do local e o suspeito que estava a pé saiu correndo com uma mochila, abandonou a mochila no chão e entrou, passou por uma cerca de arame e adentrou no matagal que existe no bairro. Até agora, ninguém foi preso. Segundo a PM, a droga está avaliada em mais de R$50 mil. O indivíduo que recebeu a droga é negro, magro, alto, e estava de calça jeans e moletom escuro. A polícia esclareceu a morte de um homem na Grande BH que foi seduzido em um site de relacionamento. A vítima foi atraída por um adolescente. Ele e outros 3 suspeitos foram presos por latrocínio. Foi um dos suspeitos, um adolescente de 15 anos que teria marcado o encontro durante a conversa nas redes sociais. Segundo a polícia, a vítima era José Carlos da Silva, de 40 anos, morto por 2 dos suspeitos, incluindo o menor. Eles optaram por executar a vítima, colocar um fogo no cadáver e com o objetivo inicial era que o fato não fosse investigado ou que se dificultasse ao máximo a investigação. Ainda segundo a polícia, durante o encontro, José foi rendido, teve os cartões bancários roubados, foi levado para a região da Várzea das Flores, onde foi assassinado com 2 tiros na cabeça. Após o crime, com o carro da vítima, os 2 suspeitos buscaram os outros 2, compraram gasolina, voltaram para a Várzea das Flores e atearam fogo ao corpo e ao carro da vítima, que foi arremessado de um barranco. Já no dia seguinte, o grupo saiu para fazer compras e transferências com os cartões da vítima. Além do adolescente de Marcos Vinícius Domingos dos Santos, de 26 anos, que seriam os responsáveis pelo latrocínio, a polícia afirma que os outros envolvidos são a irmã de Marcos, Vanessa Nunes dos Santos, de 20 anos, e o namorado dela, Luan Maximiliano da Silva, de 24. Com exceção do Luan Maximiliano, que é primário, todos os demais envolvidos já possuem passagem. Então é necessário que esses encontros via internet sejam cercados de muitos cuidados, principalmente se não conhece um primeiro encontro, tomar o cuidado de marcar um encontro no local movimentado e se evitar ao máximo esse tipo de situação. Uma cena impressionante foi registrada em Varginha, no sul de Minas. O container de uma carreta se soltou e provocou um estrago daqueles. Olha só. Repare que primeiro um ônibus desvia e por pouco não é atingido. Já uma caminhonete não teve tanta sorte. Ela é atingida em cheio na lateral. Veja novamente o momento da batida. A carreta não parou na caminhonete, ela continuou descendo a rua até cair naquela fábrica. Por sorte, não havia ninguém trabalhando no local. Se ele bate um pouquinho antes, ele tinha entrado dentro do nosso setor de produção, mas graças a Deus bateu um pouquinho, só afetou a parte de maquinários ali, mas parte só estrutural. A carreta destruiu a grade, mas não entrou completamente na fábrica.
O veículo arrancou um poste e os fios ficaram espalhados pela rua Messias, no bairro Imaculada. Segundo a Polícia Militar, o motorista deste caminhão desengatou a carreta e acionou o freio dela, que não teria travado o veículo. O motorista não quis gravar a entrevista, mas disse que estava se preparando para abastecer a carreta de café quando aconteceu o acidente. Segundo testemunhas, a vítima da caminhonete teve que ser socorrida para o hospital. E bateu, a pessoa está muito assustada, foi para o hospital. Um susto muito grande para todo mundo, que parou todo o meu setor de produção aqui, todos pararam para olhar o que aconteceu. A vítima, ainda bem, teve apenas ferimentos leves. Já imaginou receber em casa uma multa e que você tem certeza que não cometeu? Por exemplo, uma infração registrada onde você nunca esteve com seu carro. Pois é, não é difícil encontrar motoristas nessa situação. Nem mesmo as autoridades que trabalham nos órgãos de trânsito escapam da dor de cabeça. Em dezembro de 2016, o carro do delegado estava na garagem do Detran em Belo Horizonte. No mesmo dia foi autuado em Goiânia. No auto de infração foram colocados os dados do veículo dele e a foto de um outro carro, o que evidenciou o erro. Foi uma absoluta desatenção, isso para não falar incompetência, porque o veículo autuado, ele foi fotografado e trata-se de um veículo Citroën de cor preta. E o meu carro é uma caminhonete de cor prata. O delegado fez uma perícia no veículo para comprovar que o dele é original, ampliou a imagem da placa para confirmar a irregularidade na infração, juntou todos os documentos e entrou com recurso. Ele diz que nem sempre é fácil comprovar. É a chamada insubsistência, quando as anotações do veículo são feitas de maneira errada na hora da infração, fora os casos de má-fé. Pode acontecer. Um guarda de trânsito pode não gostar de um repórter de uma televisão, de uma reportagem que ele fez, o vê passando de carro e faz uma autuação para ele de uso de celular ou estacionamento proibido e com a intenção de prejudicá-lo. E quando chegar uma multa que não é sua, o que fazer? Em primeiro lugar, a gente vai no BH Resolve. Eu procuraria os órgãos específicos para olhar. Você tem que fazer um recurso para o Jari. O motorista que for notificado e tiver a certeza de que não cometeu a infração deve entrar com um recurso no órgão que emitiu a multa. Mas antes, se houver algum indício de clonagem, é preciso procurar a Delegacia de Furtos e Veículos. Há um setor específico para fazer toda a averiguação. Aí a pessoa vai ter elementos mais consistentes para a defesa. Depois o caso é encaminhado ao Detran, que inclusive pode providenciar uma nova placa. Eu tenho uma opinião formada, que surgiu através de anos e anos trabalhando no Detran, é que todos os recursos de multas, eles sejam instruídos ou com a filmagem ou então com a fotografia, porque isso pode acontecer. Hora de saber como vai ficar o tempo neste feriado de Tiradentes. Veja aí a previsão em todo o estado. O sol aparece entre nuvens e o tempo fica firme em boa parte do estado. Há possibilidade de chuva isolada no sul e no Triângulo. As temperaturas ficam mais baixas de manhã e à noite. Em Belo Horizonte, mínima de 16 e máxima de 29 graus. Os termômetros vão de 20 a 34 em Buritis, de 21 a 31 graus em Campina Verde. Ficam entre 13 e 26 em Ouro Preto. E em Varginha, mínima de 16 e máxima de 27 graus. A gente volta já. O Zoológico de Belo Horizonte volta a abrir as portas neste fim de semana de feriado prolongado. O aquário e o Jardim Botânico também funcionam normalmente. No entanto, o Parque Ecológico da Pampulha permanece fechado. É que o contrato da empresa responsável pela manutenção dos locais terminou no último domingo e a nova empresa ainda não foi escolhida. Assim, a Fundação Zoobotânica deve abrir as portas neste feriado, mas o serviço pode ser interrompido posteriormente. Estarão trabalhando durante o recesso de Tiradentes nos locais os servidores municipais e das fundações. Uma denúncia levou a nossa equipe a um dos cruzamentos mais movimentados da região oeste de Belo Horizonte, na Avenida Barão Homem de Melo, pertinho da Silva Lobo. No local, que é público, existe uma casa no mínimo inusitada.
O imóvel foi montado debaixo de uma árvore e olha só a estrutura dele. Encontramos aqui esta casinha aí de 2 andares, construída com pedaços de móveis e outros objetos. E a casa, a gente vê que ela fica encostada ou apoiada em uma árvore. É uma mangueira. Vamos tentar nos aproximar aqui para mostrar quem é que vive aqui. Mora eu e a Mel, são uns 4 pessoas que moram, né? Mas vocês querem entrar? Não repara a bagunça não, o vizinho acabou de cortar. Dá licença, olha, o Klinger autorizou a nossa entrada, tá um pouquinho escuro, vamos ver. Dá licença, viu, Klinger? Por que você veio pra rua? Você é um cabeleireiro, a Mel também é um cabeleireiro, né, Mel? Por que vocês optaram por ficar na rua? A gente não opta, ninguém gosta de morar na rua. Eu acho que passar fome e frio ninguém gosta, não. É muita facilidade que você tem na rua, você não precisa pagar água, você não precisa pagar luz, você não tem que ter responsabilidade. Então o que vinha é lucro pra fazer farra. Todo morador de rua é visto como um usuário, é visto como um lado que mora. Por que todo morador de rua tem que ser usuário? Porque todo mundo que mora na favela tem que ser um traficante. Não é dessa forma. Você é usuário? Não. Você é traficante? Não. Incomoda bastante porque aqui é uma região comercial, né? E a gente está tendo muita dificuldade para... primeiramente a locação dos imóveis na região, eles incomodam os comerciantes pedindo. Infelizmente, o local virou ponto de tráfico de drogas. O que o pessoal reclama é que fala que eles pagam impostos, vocês não pagam impostos e ocupam a praça. Mas será que eu nunca paguei imposto na minha vida? Eu fui comerciante, eu tinha 8 empregados, eu conheço muito bem o que é um lado e o que é o outro. Eu fui empregado e de repente eu virei patrão e achei que eu era o cara. É aí onde eu vim parar. Foi droga mesmo. Foi droga. Usou droga? Eu ainda uso, não vou mentir pra você não. O que você usa? Eu ainda uso, assim, 10% do que eu usava eu ainda uso. O que você usa? Eu uso crack. Eu já fui até preso com essas brincadeiras. Ô, gente, eu tô subindo aqui no 2º andar pra mostrar o outro pavimento aqui da casa do pessoal. Um pouquinho difícil a subida. Aqui é o quarto de vocês. A intenção aqui é fazer uma varandinha aqui fora também. Mas aqui é um lugar que eu tento descansar. O único lugar que eu penso mais na vida é aqui. Vai ter uma varanda, então? Vai ter uma varanda? Ao menos uma cadeirinha pra gente sentar ali fora. A intenção é essa, né? Se der tempo, se Deus quiser que a gente fique aqui, tem. E eu tenho uma visão boa e eu moro bem, você viu, né? Você mora bem. Barão e Silva Lobo, cruzamento das 2 avenidas. A Secretaria Municipal de Políticas Sociais informou que levanta informações sobre os moradores do imóvel construído irregularmente e ficou de confirmar se eles já foram abordados pelo serviço especializado. A Prefeitura vai agendar uma visita ao local. A gente fica por aqui, amanhã estamos de volta. Um ótimo feriado para você. Tchau.